Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre a edição definitiva de Morte, que é um compilado de spin-offs de Sandman, que é uma obra do Neil Gaiman que estamos lendo desde o início deste ano aqui neste canal. E esses spin-offs têm como protagonista a irmã mais velha de Morpheus, que é a Morte. Pois bem, aqui neste encadernado reúnem-se algumas narrativas, alguns números que já foram devidamente comentados nos meus vídeos anteriores dentro deste projeto, e por conta disso, então, eu não vou abordar essas mesmas narrativas aqui para vocês. São elas, então, O Som de Suas Asas, que é o número 8, né, a edição de número 8 de Sandman, Fachada, que é a edição de número 20, e, por fim, Morte e Veneza, que é um dos capítulos contidos lá em Sandman Noite Sem Fim, que eu já comentei ao tratar aqui do 5º volume da edição definitiva de Sandman, publicado aqui no Brasil pela Panini, certo? Então eu não tratarei desses 3 capítulos e darei uma ênfase maior nas outras narrativas aqui desta edição definitiva. E a primeira delas, então, é O Alto Preço da Vida, em que nós ficamos sabendo que, uma vez a cada 100 anos, a morte passa um dia na condição de mortal para sentir o amargo gosto da mortalidade, como ela diz aqui em determinado momento, e assim entender um pouquinho melhor o motivo de as pessoas se revoltarem quando ela chega ali para acabar com a farra que é a vida. Justamente neste dia fatídico em que a morte está nessa condição de mortal, ela acaba conhecendo um adolescente chamado Sexton, que estava determinado per Onomútil a cometer suicídio, e os dois acabam se conhecendo depois que este guri sofre um acidente ali em um lixão de Nova York, e a morte, que está encarnada como uma pessoa mortal, acaba não apenas ajudando este jovem mancebo, como também o leva para o seu apartamento para poder ali fazer uns curativos e aquela coisa toda. E o interessante é que, em um primeiro momento, não sei quanto a vocês, mas eu pensei que o Sexton tivesse morrido por conta daquele acidente que ele sofreu, porque afinal de contas ele foi soterrado ali pelo lixo, e de repente a morte apareceu para ele, estendendo a mão e convidando para ir até a casa. Eu falei, pronto, o menino morreu. Mas no fim das contas não foi isso que aconteceu, né? Porque só depois disso que a gente fica sabendo que de fato a morte está de folga neste dia. O problema é que, coincidentemente, a Rhett Maluket, que é uma personagem meio que recorrente no universo de Sandman, reconhece a morte, né, naquela figura mortal ali com a qual ela está se apresentando ao mundo, e a Rhett Maluket pede que a morte encontre o seu coração, que ela havia escondido tão bem que já nem se lembrava de onde havia colocado. Não bastasse isso, existe também ali um outro personagem que é chamado aqui de Eremita, e esse Eremita está querendo prender a morte e assim conseguir a vida eterna, né? Então veja que, a partir dessas 3 narrativas que são mais ou menos em que se aproximam de uma maneira ou de outra, nós temos então a morte e o Sexton perambulando por Nova York, porque uma vez que a morte tem consciência de que aquele é o seu único dia de vida, digamos, ela quer mais aproveitar ali o tempo que ela tem como mortal. E é graças à vitalidade, que é uma marca ali característica dessa personagem do universo de Sandman, que o Sexton vai aos poucos repensando aquela sua ideia de suicídio. Porque se a morte é tão empolgada com a vida, então deve ter alguma coisa de muito especial em continuar vivendo, por mais efêmero que tudo possa parecer. E de fato, como aquele é o único dia, dentro dos próximos 100 anos, que a morte tem para estar do lado de cá, digamos, mesmo as coisas mais prosaicas ganham muita importância para ela. Mesmo aquelas coisas que passam desapercebidas no nosso dia a dia, acabam ganhando a atenção dessa personagem aqui, porque tudo é muito novo, tudo é uma novidade e tudo é marcado por uma efemeridade muito grande.
aos olhos aqui da morte, e justamente por conta disso, então, ela aproveita tudo aquilo que ela tem para aproveitar. Outras duas coisas muito interessantes aqui sobre esta história são o aparecimento da Hazel e da Foxglove, que já haviam aparecido lá em um arco de Sandman chamado Um Jogo de Você, e talvez por conta disso, então, seja mais interessante que antes de você ler essa narrativa aqui, você tenha lido outras coisas de Sandman para poder entender essas referências. Essa é uma coisa muito interessante, então, sobre essa primeira história. E a segunda coisa muito interessante também é a relutância do Sexton em acreditar que aquela moça tão bonita, tão simpática e tão vívida, digamos, fosse de fato a morte, num movimento que o Todorov, que é um teórico muito importante da literatura, chamou de hesitação do personagem diante de um elemento fantástico que rasura a realidade. Eu já falei um pouquinho sobre toda essa questão da literatura fantástica segundo Todorov no meu vídeo sobre a narrativa de Arthur Gordon Pym, que é um romance do Edgar Allan Poe. Vou deixar o link para este vídeo lá embaixo, porque lá eu trato de toda essa questão com uma minúcia um pouco maior, com um vagar, digamos assim. Nesse sentido, então, o olhar hesitante deste rapaz aqui contribui para a construção ambígua da morte, já que essa personagem é, ao mesmo tempo, um membro da família dos Perpétuos e uma mortal com toda uma história pregressa, o que é muito interessante quando nós pensamos no modo como a questão do duplo vai ser trabalhada aqui pelo Neil Gaiman, não em uma esfera, digamos, não em uma clave negativa, como costuma acontecer quando nós pensamos lá no Homem Duplicado, do Saramago, quando nós pensamos lá no Duplo, do Dostoiévski, quando nós pensamos no William Wilson, do Edgar Allan Poe, sempre que nós temos a figura do duplo, ela parece investida de uma aura negativa. Aqui, o duplo da morte acaba aparecendo, só que sob um aspecto absolutamente positivo. Por conta disso tudo, então, o fantástico e o maravilhoso, nesta HQ em específico, não se colocam de maneira tão direta quanto se colocaram anteriormente lá nos arcos de Sandman. É tudo muito mais sutil. Os elementos sobrenaturais aparecem muito mais como coincidências estranhas aos olhos do Sexton, que além de personagem é também o narrador dessa HQ, e esses elementos sobrenaturais aparecem também quando nós pensamos no encontro desta mortal aqui com o seu duplo, que é a morte dos Perpétuos e que a está esperando no limbo depois que ela morre. Mas veja, por mais que nós saibamos deste encontro da morte com seu duplo, o Sexton continua no limiar entre acreditar ou não que aquela menina tão delicada, tão vívida, era de fato a morte. Então, é muito interessante observar como que o Neil Gaiman consegue articular muito bem, ao longo dessa narrativa, vários elementos que são próprios ali dessa teoria sobre o fantástico, sobre a literatura fantástica. Pois bem, só que enquanto em O Alto Preço da Vida nós temos esse personagem que é o Sexton, que apresenta essa hesitação constante diante do fantástico, na história seguinte, que se chama O Grande Momento da Vida, todos os personagens que entram em contato com a morte apresentam uma hesitação mínima antes de aceitarem o fantástico que essa personagem representa. Talvez porque nessa segunda HQ, reunida aqui nessa edição definitiva, a morte se apresente apenas em sua dimensão não humana, digamos. Só que o foco aqui também não vai ser tanto na morte quanto uma personagem, mas sim na Foxglove, que já havia aparecido lá em O Jogo de Você e que já havia aparecido também aqui em O Alto Preço da Vida. Só que agora a Foxglove é uma rockstar famosa, e essa fama foi aos poucos distanciando ela da Hazel e do filho que a Hazel estava esperando lá em Um Jogo de Você, e é justamente por conta disso que eu reitero a necessidade de que você tenha algum tipo de conhecimento sobre essa narrativa anterior dentro do universo de Sandman, né? Então, lembra lá
que a Foxglove e a Hazel, elas são um casal, só que a Hazel, meio que por inocência, acabou engravidando de um amigo do serviço, né? Ela pensou que se ela transasse de pé, ela não engravidaria, mas isso acabou, enfim, não acontecendo. E isso representou toda uma problemática para essas duas personagens do passado, só que elas conseguiram contornar muito bem a situação, e agora a Hazel cuida desse filho, enquanto a Foxglove ganha o dinheiro ali, né? Porque, afinal de contas, ela se tornou essa cantora famosa, e etc e tal. Por conta da fama, então, essas duas personagens foram aos poucos se distanciando, e esse distanciamento se deve nem tanto à fama em si, mas também às turnês que a Foxglove faz, o que lhe dá muitas oportunidades para ter ali os seus casinhos extraconjugais, digamos assim. Mas, para além disso, o distanciamento entre essas duas personagens também se deve ao fato de que a Foxglove virou quase que uma sex symbol da sua geração, de modo que ninguém podia saber que ela era comprometida principalmente com outra mulher, porque o público da Foxglove era majoritariamente masculino, então o empresário dessa cantora tinha toda essa coisa de usar isso, usar a imagem feminina dela para poder vender mais, aquela coisa toda que a gente sabe que é muito comum, muito frequente, não é? Neste universo da música e não só. Por conta, então, desse distanciamento entre esse casal, o desejo da Foxglove pela Hazel foi aos poucos morrendo, assim como também morreu aquela Hazel ingênua que acreditava que se você transar em pé você não vai engravidar. Agora nós estamos diante de uma mulher mais madura, de uma mãe que está tentando lidar ali com todo esse relacionamento capenga depois de tantos anos, ao mesmo tempo em que tenta cuidar do filho. E essas duas mortes que são mais metafóricas, que são mais simbólicas, e rondam essas duas personagens principais, se ligam a algumas outras mortes literais que acontecem aqui ao longo da narrativa, de modo a colocar em evidência não a figura da morte em si, ainda que ela apareça aqui em vários momentos, mas a influência que a morte tem na vida das pessoas, como aconteceu lá quando nós pensamos, por exemplo, em algumas das narrativas de Noite Sem Fim. Como eu falei naquele meu vídeo, por mais que o Perpétuo não estivesse ali posto de maneira direta e física na narrativa, ainda assim sempre era possível observar a sua influência sobre os demais personagens, e isso vai estar presente aqui quando nós pensamos no modo como a morte vai influenciar a vida dessas pessoas aqui. E essa influência da morte na vida desses personagens fica clara principalmente quando nós pensamos no pacto que a Hazel faz com a morte para poder poupar a vida do filho. E talvez isso tenha sido o que mais me incomodou nessa história toda, porque por nenhum motivo antes a morte foi complacente, não é? Nem sequer com o seu irmão. Então é uma coisa muito interessante, porque ela foi absolutamente implacável até na hora de levar o sonho, né, para o outro lado. E ainda assim, por algum motivo que não fica explicado, a morte decide ceder aqui às súplicas da Hazel e acaba, enfim, embarcando nesse pacto que se estabelece entre as duas. Isso eu não gostei porque eu acho que traiu um pouco de todo aquele movimento que sempre foi dado à personagem. Eu acho que talvez um final mais digno fosse mesmo todo mundo morrer e acabou a história. Mas enfim, apesar disso, é uma história da qual eu gostei bastante. Agora, outro texto que está contido também aqui nessa edição definitiva se chama Um Conto de Inverno, e esse capítulo aqui nada mais é do que um monólogo da morte sobre as dificuldades envolvidas em sua relação com o ser humano. Isso porque, durante um tempo, essa relação foi bastante amistosa, porque a morte ainda era uma novidade, de modo que as pessoas não se incomodavam com a ideia de que iriam morrer. Só que, com o passar dos anos,
a coisa foi mudando e essas pessoas começaram a se revoltar de fato com a morte, mesmo quando elas próprias eram responsáveis pelo fim de suas vidas. Só que, com o passar do tempo, então, a morte foi percebendo que só as pessoas realmente doentes ou desesperadas, por algum motivo, seja ele qual fosse, se alegravam ali ao vê-la no fim das contas. Por conta disso, então, a morte decidiu suspender as suas atividades por um tempo, só que com isso, como é dito aqui em alguns momentos, e aí eu vou ter que colar aqui porque eu não ia me lembrar disso, o caos e a dor se avolumaram, de modo que a morte logo voltou ao trabalho, só que com uma decisão em mente. Uma vez a cada 100 anos, ela iria viver um dia como mortal, e o modo como ela pode ter contato com a mortalidade é através de um duplo, como nós acompanhamos lá na primeira história que eu comentei aqui para vocês. E foi graças a essa sua experiência de aproximação que a morte passou a entender a revolta do ser humano. E é por isso que ela é tão amigável, tão prestativa neste momento de acolher as pessoas quando a vida acaba. Portanto, esse capítulo em específico é uma HQ interessante para complementar aquilo que já estava posto lá em Um Alto Preço da Vida, que foi a primeira história sobre a qual nós conversamos aqui. Depois deste capítulo, nós temos um outro que se chama A Roda, né? E por falar em ser amigável, então, é basicamente essa a função da morte e de destruição também, que vai fazer uma ponta aqui, neste capítulo, que talvez seja o mais curtinho aqui dessa minha edição. Ah, não, tem um outro também que é menor. E este capítulo chamado A Roda trata de um menino chamado Matt, se não me engano, que um dia subiu em uma roda gigante com a intenção de se matar, apesar de ser bem novo ali ainda. Ele deve ter assim uns seus 10 ou 11 anos ou coisa do tipo. E conforme essa história avança, esse guri vai conversando ali com destruição e com a morte, e nós ficamos sabendo que ele queria se matar porque a mãe dele, que era médica, morreu durante o atentado de 11 de setembro. Né? O quadrinho aqui, se não me engano, é de fevereiro de 2002. Diante da morte da mãe, então, este menino quer cobrar uma explicação de Deus ou da própria morte, ainda que ele não saiba que aquela mulher com quem ele está conversando seja de fato a morte. E esse menino ele quer cobrar uma explicação sobre qual é o sentido da vida se no fim todo mundo morre e tudo acaba, e tudo é destruído, como bem lembra o Destruição aqui. E essa é uma história que, apesar de muito curta, ela é muito bonita, sobretudo quando nós pensamos nessa função social que o quadrinho assume, assumiu pelo menos, né, quando de sua primeira publicação, em um momento em que os eventos de 11 de setembro ainda eram tão recentes. E por falar em função social da morte, é preciso fazer aqui uma menção honrosa a um quadrinho que consta nos extras dessa edição definitiva, que se chama A Morte Fala Sobre a Vida. Esse foi um número publicado em dezembro de 1992 para uma campanha sobre a conscientização sobre o HIV e sobre o sexo seguro, porque vamos nos lembrar que os anos 90 foram ali o auge do número de mortes em decorrência das complicações ali, não é, da AIDS. Então, esse número que está contido nos extras dessa minha edição, ele é muito interessante porque fala um pouco sobre o HIV e sobre quais são ali as formas de transmissão do vírus e, igualmente importante, quais não são as formas de transmissão do vírus, porque afinal de contas, como as pessoas tinham muito medo, você tinha toda aquela ideia de que se eu abraçar alguém eu vou pegar o HIV, se eu comer no mesmo prato que a pessoa eu vou pegar o HIV. Então gostei bastante porque o Neil Gaiman utiliza essa influência desse personagem que ele criou, que é a morte, para poder desmistificar algumas coisas relacionadas a essa doença que é tão séria, não é? E além disso, este número aqui, que consta nos extras dessa edição,
conta com a participação especial do John Constantine, que já havia feito uma ponta lá em um dos arcos de Sandman, e aqui ele vai ajudar a Morte na demonstração de como colocar um preservativo masculino. E é bem legal pensar em como os produtores aqui, né, as pessoas por trás desse projeto, souberam usar a influência dessa personagem na campanha, que segundo consta aqui no texto de apresentação que acompanha esse encadernado, fez bastante sucesso. Então achei bem legal como que o quadrinho ele adquiriu mesmo essa importância, essa relevância social quando de sua primeira publicação. Ou seja, a Morte não é apenas essa menina com visual punk, toda good vibes. Ela também teve uma função social no mundo real, né? No mundo fora aqui deste quadrinho. E é por isso, e por uma série de outras coisas, que fica muito fácil escolher ela como o membro preferido da família dos Perpétuos. E com isso, então, nós nos despedimos, pelo menos temporariamente, deste universo aqui de Sandman. Eu não sei se ficou claro, mas caso não tenha ficado, ficará agora. Mas a Morte é a minha personagem preferida dessa mitologia criada pelo Neil Gaiman, justamente por conta dessa imagem absolutamente ambígua dela, né? Porque por mais que ela seja toda punk, ao mesmo tempo ela é sempre ela é uma punk hippie, digamos assim, né? E isso me atrai bastante nesta personagem aqui. E ela é sempre muito sensata, ao contrário do que acontece com Morpheus, que deveria, pelo menos em tese, não é, ser o meu personagem preferido, mas ainda assim eu prefiro esta sua irmã mais velha. Certo? Enfim, gente. É aquilo. Agora acabou mesmo, né? Por mais triste que isso seja, mas não tem problema. Parece que o Neil Gaiman está trabalhando em outras narrativas que se adequam a esse seu universo aqui. Vamos ver como será isso. E daí, é claro, com o tempo a gente volta aqui a conversar um pouquinho sobre Sandman e sobre esses outros personagens dessa mitologia do Neil Gaiman. Evidentemente que eu não falei tudo aquilo que eu deveria ter dito, ou que eu poderia ter dito sobre essa personagem, então não deixe de complementar com comentários lá embaixo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo também nos comentários o porquê de não haver gostado. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!